Startupeiro, seja bem-vindo. Professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Gosto muito de falar com vocês porque você é um empreendedor e eu estou conversando empreendedor para empreendedor, direto, papo reto, para a gente conversar sempre sobre o desenvolvimento do seu negócio. Eu quero já logo de cara já direcionar para falar hoje sobre editais de fomento. Aproveite os editais de fomento. Essa é a grande questão. Hoje a temática, inclusive, dessa transmissão é justamente sobre como aproveitar ao máximo os editais de fomento, que é uma grande oportunidade para qualquer empreendedor. Por um motivo, os editais de fomento eles têm muitas vantagens, já que eles oferecem recursos para você empreendedor, para você startupeiro, que vai conseguir injetar esse dinheiro na sua startup e fazer com que ela se desenvolva. E aqui vem até algumas questões interessantes. Nem sempre é um edital, porque o edital ele presume-se que tem um começo, meio e fim, uma data para começar, uma data para acabar, tem um chamamento. Muitos são editais, mas tem aqueles que são editais de fluxo contínuo, que são editais que na verdade não são editais, são linhas diretas que estão abertas aí o tempo todo. Então eu quero conversar com você sobre isso justamente porque os editais de fomento eles são uma excelente fonte de recursos para a sua startup, essa é a verdade. Além dos recursos, muitas vezes eles podem ser oferecidos sem necessidade de contrapartida. Na verdade, a maior parte deles não exige do empreendedor, da startup, a contrapartida. O que é a contrapartida? É um percentual de participação no equity, né, na participação societária da empresa, ou um retorno do dinheiro. Então é aquele dinheiro que muitas vezes a gente fala assim, é uma expressão incorreta, mas é a fundo perdido. Né? O que significa fundo perdido? Você não precisa devolver o dinheiro. Tá? Só que assim, essa expressão fundo perdido é meio estranha, porque na verdade parece que dá uma conotação negativa, mas não é o caso, porque você retorna para a sociedade com o desenvolvimento, o emprego, geração de tecnologia, de inovação, o recolhimento de impostos. Então, não é exatamente a fundo perdido. Se a gente pensar estatisticamente falando do governo fazendo investimento em diversas, né, em centenas, milhares de empresas, tem um retorno para isso, né? Mas se você quiser entender por enquanto, né, que é esse dinheiro que você não precisa devolver, então a sua startup recebe X mil reais e você não devolve esse dinheiro, tá ótimo, que é exatamente isso, certo? Então os valores são direcionados para o desenvolvimento do projeto. Sua startup recebendo dinheiro. E tem locais que os caras imploram para entregar o dinheiro, imploram, ou seja, eles têm uma verba, né, um recurso que está liberado e termina o ano não usa tudo. E eu estou falando de milhões, centenas de milhões de reais que não são usados. Sabe por quê? Porque você não se inscreveu. E é exatamente isso. Você não se inscreve. E aí é isso que eu quero comentar com você. É isso que eu quero alertar você, empreendedor. Porque a falta de recursos, principalmente nos momentos iniciais da startup, né, você sabe, pode ser um grande problema. Que problema é esse? Você não consegue desenvolver aquela plataforma, você não consegue colocar para começar. Não estou dizendo que precisa de muito dinheiro, mas aquele start inicial, sabe aquele pontapé inicial, botar a plataforminha lá para funcionar, botar o aplicativo lá para funcionar, as primeiras pessoas para você contratar, isso é muito interessante, né? E os editais de fomento eles contribuem justamente para ajudar a startup a sair do papel. Que é isso que a gente precisa fazer, que é isso que eu quero fazer junto com você. O professor Lau, estou fazendo junto com você, empreendedor. Ou seja, empreendedor falando com empreendedor aqui, papo reto, para a gente saber o que precisa fazer. Então, o que eu quero conversar com você, hoje você vai entender como é que funciona o edital de fomento, como procurar, conhecer os principais, entender de forma ampla como aproveitar essa oportunidade. Eu quero compartilhar com você essa questão. E é nesse momento que eu peço para que você inscreva-se no canal, certo? Que esse canal é para você desenvolver ideias, aqui direcionado, aqui eu vou mostrar passo a passo, vou abrir a tela do meu computador para você ver aqui, então eu quero que você se desenvolva, certo? Então, inscreva-se no canal, dá o joinha aí já dá o like aí já no conteúdo, e eu quero já direcionar para você, então, sem mais delongas, já vamos agora já para a tela do meu computador aqui, para gente direcionar, ok? Vamos lá, primeiro, vamos entender, né, o que são os editais de fomento, para que a gente possa, então, né, conversar um pouco a respeito, né? Depois eu vou apresentar para você alguns, certo? Alguns. Você vai entender o que eu estou falando. Alguns aqui, certo? Então, o que são os editais de fomento, né? De mais nada, a gente precisa entender que esses editais de fomento, eles são editais públicos ou privados, tá? A maior parte públicos, mas tem privados, que são editais, são linhas de fomento, de financiamento, dinheiro, certo? Dinheiro que são entregues literalmente para as startups
para que elas possam investir na sua tecnologia, no desenvolvimento do seu negócio. E esse negócio seu se desenvolva, cresça, tome corpo, aumente de tamanho. Essa é a ideia, direto ao assunto. É importante você entender a palavra fomento. Fomento significa desenvolvimento, fomento significa apoio, né? Traduzindo, vai, no português tosco, assim, né? Mas significa isso. Né? E por que não fala então edital de dinheiro? Né? Porque na verdade não é só o dinheiro. Além do dinheiro, muitas vezes vem uma carga de mentoria, vem um apoio, vem um suporte, ou mesmo que seja só recursos financeiros. Ainda assim você tem lá uma sequência de prestação de contas, inclusive tem uma sequência de organização, tudo mais, e é sempre voltada para um objetivo. Então, os editais, perdão, eles são voltados para o desenvolvimento conforme determinadas linhas, e essas linhas são direcionadas, por exemplo, para desenvolvimento de startups do setor agro, desenvolvimento de programas de inovação para o Nordeste, desenvolvimento de soluções de tecnologia para inteligência artificial, desenvolvimento de soluções de tecnologia ou startups para mulheres, né? Ou para microambientes, ou comunidades, ou partes da população, certo? Vulnerabilidades. Então, esses editais eles são direcionados justamente para grupos ou amplos, né? E aí o que vale é como é que está escrito no edital. Aqui é importante entender que alguns, como eu disse, eles não são necessariamente editais, porque o edital presume que você tem uma data para se inscrever, você tem uma data para finalizar, tudo mais. Alguns são assim, uma grande parte são assim, e alguns são o que eles chamam de editais de linha de fluxo contínuo, que o fluxo contínuo, então, ele representa justamente você está aí disponível 24 horas por dia, lá, 365 dias no ano, certo? É uma linha que está aí para você usar, que a maior parte das vezes o recurso total não é utilizado, para vocês terem ideia. Ou seja, o dinheiro está deixando na mesa. Né? E você vindo falar comigo aqui, dizendo, professor Lauto, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Está aqui a resposta. Você se inscreve no edital de fomento. Simples assim. A gente fala lá com as startups do nosso hub lá, inclusive. Algumas são teimosas, tá? Pra você entender. Mas é importante que você entenda que a gente direciona todas elas, a gente te orienta, a gente faz a avaliação, ajuda na inscrição, faz a revisão do material, coloca em contato, né? Justamente por isso, que é para você aproveitar esse recurso. A maior parte dos editais, então, eles não têm necessidade de retorno de equity, né? De participação societária. Alguns exigem algumas contrapartidas, além da contrapartida pública, vamos colocar assim, né? Como, por exemplo, eles podem pedir, né? Pode acontecer de pedir uma participação societária, pode pedir uma participação nos resultados da empresa, pode pedir eventualmente um resultado na distribuição de lucros por um determinado período, ou alguns editais, de fato, eles, principalmente os privados, né, de empresas, grandes empresas, eles pedem participação sim, societária, obviamente por motivos óbvios, né, com certeza. Alguns pedem direito, preferência no direito de aquisição da startup no futuro, por interesses óbvios, né? Então uma grande empresa ela tem interesse em contratar essa startup que ela foi incubada, né? Que ela deu dinheiro e tudo mais. Né? E em alguns casos você pode ter linhas de crédito com condições muito mais benéficas, né? Muito mais favoráveis, vamos colocar assim, do que um empréstimo convencional, com taxas de juros de 0,5%, 1% ao mês, então é bem mais barato, né, do que as linhas de empréstimo convencionais, tá? Então isso é para que você entenda que é uma grande sacada, e muitas vezes é dinheiro de graça, tá? Literalmente, tá? Então aqui eu já estou até falando como é que funcionam, né? Você precisa ler o edital, né? Então tecnicamente falando, você precisa ler o edital, porque tem locais que apresentam diversos editais, okay? Diversos, não é um só. Tem algumas instituições que têm múltiplos editais. Esse daqui é, por exemplo, a comunidade negra. Esse aqui é para mulheres. Esse daqui é para startups do setor agro. Esse aqui é para startups de inteligência artificial. Tem, às vezes, 4, 5 editais. Você precisa ver qual que é o edital que se adequa e precisa ler o edital. Traduzindo, você precisa ler a regra. Né? Ler a regra. Então, como é que funciona? Segue a regra. Como é que funciona? Segue a regra. Né? Mas eu tenho alguma dúvida. Lê o edital. Não é edital, é linha contínua, é fluxo contínuo. Lê a regra. Simples assim. Leia a regra. Verifique se a sua startup se apresenta. Por exemplo, tem alguns editais que exigem que você tenha startup já montada há pelo menos X anos, 2 anos. Tem alguns editais que exigem que você
tem startup, perdão, no máximo 12 meses da data do edital. Ou seja, conforme a regra do edital, tem para todo mundo, né? Então você vai ter edital que funciona para empresa nova, vai ter edital que funciona para empresa antiga, vai ter edital que nem empresa precisa. Que você pode abrir o CNPJ posteriormente a passar no edital. Então a ideia é você ler a regra, ler o edital. Precisa ler com muita cautela. Eu sou avaliador de editais. E aí aqui vem um detalhe importante para você. Tá? Eu vou te passar a fita. Né? Uma vírgula que não se enquadra no edital está fora. Você entendeu o que eu falei? Eu vou falar de novo. Você errou uma vírgula, está fora. Está fora do edital. Por quê? Porque é muito transparente, é público o negócio. Então, exemplo, um edital lá pede que o prazo máximo de existência da empresa seja de abertura do CNPJ 12 meses antes da data de publicação do edital. Digamos que o edital foi publicado agora, sei lá, junho de 2023. Né? Então significa que startups que têm CNPJ a partir de julho de 2022 estão dentro. Sua startup abriu o CNPJ no dia 30 de junho de 2022, ou seja, mais de 12 meses do edital, você está fora. Simples assim. E a culpa é do edital? Não, a culpa foi sua que não deu. Essa é a questão. Em outros casos, mostra o seguinte: o edital ele especifica que você, para passar nesse edital, você precisa. Vou dar um exemplo do edital que eu acabei de participar, eu acabei de ser avaliador lá. Não era nem de startup, era de projetos. E o projeto especificava que tinha que ter no mínimo 30 vagas disponíveis para aquele projeto. Era um projeto de desenvolvimento lá educacional. E o projeto especificou só 8 vagas. Ou seja, era uma coisa bobinha, que era só escrever 30. Tá? Só para vocês entenderem. Mas assim, a regra é clara. Tinha um item lá 5 ponto alguma coisa, que dizia, especificamente falando, tem que ser obrigatoriamente oferecer a oferta de vagas de 30 a 60 vagas, sei lá, alguma coisa assim. E o projeto oferecia lá 8, 10 vagas. Ou seja, ele foi excluído, que ele não cumpria regras do edital. Então o que você precisa fazer? Ler o edital. Simples assim. Então você vai ler o edital com cuidado, com cautela, para observar todas essas questões. Ok? Então é assim que funciona. Não tem segredo, só ler, está aberto. Quem que oferece? Então vamos lá. A maior parte é oferecido por linhas públicas ou associações de apoio a pesquisa, desenvolvimento, microempresa, fomento local, né? A determinados segmentos. A maior parte dos editais são de pessoas jurídicas, instituições públicas, né? Mas existem editais também de pessoas privadas, de pessoas jurídicas, né? Entidades privadas, com fins lucrativos, que eles traduzem esses editais com interesse em futuramente incorporar essa startup para o seu portfólio de empresas. Então você tem grandes empresas que apresentam esses editais, eles oferecem dinheiro literalmente, sob risco, tá? É importante deixar claro. Não é um empréstimo não, tá? Eles colocam o risco, eles fazem a seleção. A seleção assim, é muito competitiva, porque eles vão botar dinheiro. Então, você acompanha o conteúdo do canal, que eu já falei como é que você pode se apresentar para investidores, certo? Tem conteúdo no canal aqui para você. E aí você já sabe como se apresentar, como fazer. Eu vou produzir vários desses conteúdos, porque eu sei que isso é um gargalo, isso é uma dificuldade. Falo isso como empreendedor, falo isso como responsável por um hub de startups, que eu já sei que é assim que funciona, né? Então, com o que vale a pena você conversar? Então, no final das contas, é importante que você entenda que tem público, quem que oferece? Público e privado também. A maior parte público, mas também tem privado. O público tem um objetivo: desenvolvimento setorial, desenvolvimento regional, desenvolvimento de emprego, captação de impostos, desenvolvimento do emprego local, desenvolvimento de um determinado setor, por interesses diversos. E do privado, desenvolvimento de tecnologias que contribuam, que conversem com o core business da empresa. Por exemplo, a empresa de aço, que é desenvolvimento de aço, a empresa de comércio varejista, que é desenvolvimento de varejo, a empresa de uma indústria XPTO tem interesse em desenvolvimento de soluções XPTO, a empresa de logística tem interesse em desenvolvimento de funcionalidades da logística, né, de armazenagem, que quer que seja, e isso conversa com o negócio, por isso que ela faz investimento. Ao invés dela montar um departamento, lançar um grupo, financiar uma operação, ela prefere financiar uma startup, que ela funciona de uma maneira independente, maior agilidade,
menos picuinhas, menos ruídos, né? E aí depois ela compra a startup. E tá tudo certo, é assim mesmo que funciona, né? É para comprar mesmo. Sua startup está para ser vendida. Essa é a ideia, tá? Alguém vai oferecer no mercado, bom negócio, compre. Essa é a ideia, tá? Então é assim que tem e quem que oferece, tá certo? Vamos lá, quanto é que custa esse edital? Aqui é um detalhe, né? Na maioria absoluta das vezes o custo é zero, 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 certo? Você não gasta nada, nada. Simples assim. Gratuito total, maior parte das vezes. Que custos que podem aparecer? Aí que custos que podem aparecer? Bom, pode ter um custo de você abrir um CNPJ, pode ter um custo de você fazer talvez uma inscrição, talvez um custo de você pegar uma passagem, fazer uma apresentação, né? São custos indiretos, né? Mas de uma forma geral você vai falar assim, não, você vai pagar para fazer o edital. Professor Lauton Benatti, não conheço. O máximo que eu já vi foi uma taxa de inscrição de $20, alguma coisa assim, certo? Então, para avaliação e que depois a taxa era devolvida se não fosse aprovado. Então, é mais para evitar curiosos, vamos colocar assim, né? E, eventualmente, aí sim, isso sim, por exemplo, você precisa fazer uma visita para depois fazer a assinatura do contrato, você precisa abrir um CNPJ, você precisa se inscrever num determinado programa, aí sim, mas geralmente depois que foi aprovado, essas questões todas. Então, o custo, de uma forma geral, ou é zero, nulo, ou é um custo apenas operacional mesmo. Por exemplo, você tem que depois se inscrever lá com o seu CNPJ naquele estado, naquela localidade. Então tá bom. Então, você tem o custo de abertura do CNPJ. Ou você precisa ir até o local lá para depois fazer a assinatura do contrato. Né? Então você vai pagar a passagem, você vai pagar a hospedagem. É um custo simplesmente operacional. Mas ninguém vai falar assim, não, para você participar do edital você tem que pagar tanto. Não, isso não existe. Tá? O que existe, sim, são algumas soluções. Inclusive, eu tenho um contato de uma startup que ela faz esse serviço, inclusive, que ela reúne todas as informações de editais diversos do mercado. Ela oferece esse serviço para a startup para mapear, porque é um pouco complexo você mapear diversos editais, porque eles estão pipocando o tempo todo, mas você precisa ter características específicas. E o que eu falei, você precisa ler, né? Tem que ler o edital. Você tem que ficar atento às diversas linhas, diversas oportunidades e algumas que você nem sabe que existe, né? Quando eu falei para você que eu vou apresentar algumas, eu tô falando, já tô te adiantando, eu não quero dar spoiler, mas você vai ficar até o final aqui no vídeo, não vai? Que eu vou te mostrar algumas, várias, certo? Você vai ver, você vai entender o que eu tô falando, tá? Então, você pode ter esse serviço, tudo bem, não tem problema nenhum. É a prestação do serviço, mas aí você que decidiu fazer a contratação desse serviço, tá? Mas você não tem custo edital, essa é a ideia. De uma forma geral, não tem custo nenhum. Qual é o valor do edital? Aí aqui é interessante, né? Os editais menores, os menores dos menores editais é R$40 mil, R$60 mil. São editais pequenos, são voltados para funcionalidades específicas. Alguns editais, a gente está falando de 150, 300, 400 mil reais. Alguns editais, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. 50 milhões de reais, para vocês terem ideia. Não tem limite. Tem um limite lá, se eu não me engano, até 99 milhões de reais para alguns fundos, umas linhas específicas aí do poder público e tudo mais. Mas de uma forma geral, a gente está falando desde um edital aí até 100 mil, né, de 40, 60, 80 mil reais, até editais entre 100 e 500 mil, e depois uma outra faixa de 500 mil, vai de 1 milhão de reais até 5 milhões, né? Que aí você vai ter níveis de maturidade, isso sim. Aí sim. Não é que, professor Lauton, eu já quero de 5 milhões. Eu falo, pode ser que você não consiga, porque a sua maturidade da empresa ainda não esteja adequada a este edital. E essa maturidade ela é mapeada por critérios técnicos, inclusive. Né? Não é uma questão opinativa. Né? Você tem lá funcionalidade, teste de protótipo, utilização do fornecimento do seu produto ou serviço, os testes da própria funcionalidade em si, enfim. O avanço, né? Você já tem o CNPJ, se a empresa já está estruturada, se a empresa já tem tanto tempo, X tempo, se ela já tem clientes, se ela já tem mercado, se ela já tem essas questões todas. Então é um conjunto de variáveis que cada um dos editais tem as suas regras, tá? Não é uma regra única.
Existe um padrão de mercado, mas não é uma regra única. Tanto é que não pode ser uma regra única, porque você tem edital de startup que é voltado para startup que acabou de abrir, ou que nem abriu, e tem edital que é direcionado justamente para empresa que já está funcionando no mercado, já tem 3, 4, 5 anos, 2 anos de mercado. Então, lógico que são funcionalidades diferentes, precisa ser diferente até para que você atenda, né, todas as características do mercado. Tá? Mas os valores eles são muito interessantes. Okay? E detalhe, esses valores eles são muitas vezes a fundo perdido. E aqui a grande questão das regras, né? Além das regras específicas do edital, né, o que a gente precisa enxergar também é que você tem regras do uso do dinheiro. Ou seja, o dinheiro ele tem uma funcionalidade, ele tem um direcionamento. Esse direcionamento precisa ser respeitado. E mais do que isso, mas como é que eu faço? Precisa ser respeitado? Mediante prestação de contas periódica e comprovação dos recursos. E em alguns casos, você não precisa nem comprovar os recursos, que os recursos nem passam na sua mão. Ou seja, muitos editais você não vê o dinheiro. Você não vê o dinheiro, certo? Você tem uma especificidade, você tem os gastos, o dinheiro vai para o final lá, ou seja, o uso. Eu vou contratar a plataforma é esse fornecedor, ele vai cobrar 25 mil reais, e depois eu tenho uma manutenção de R$ 1.000 por mês, você faz essa prestação de contas, beleza, aprovou, autorizou, o dinheiro nem passa na sua conta, direto para o fornecedor. Então você aqui, tem o agente financiador, tem o fornecedor, você está no meio, certo? Nem passa por você, ele faz assim, ó, vai direto. Você aqui prestou contas, beleza, prestou contas, então o agente lá, o fornecedor vai ficar aqui esperando, o agente lá foi lá, passou dinheiro direto para o fornecedor. A maior parte das vezes é isso, inclusive, tá? E é por isso que tem que ter a prestação correta de contas, tem toda uma responsabilidade sobre isso, você tem muitas vezes aquele esquema lá de 3 cotações, ou se tem especificidade, tem que especificar. Essa empresa tem algumas regras, por exemplo, você não pode ter o fornecimento de empresa que seja, porque aí é fácil, né? Peço para minha esposa montar a empresa aí, faz para ela. Não, funciona assim, a empresa não pode ter então tem que ter um distanciamento aí de parentesco e tudo mais, né? Então, lógico, golpes existem, tá aí inclusive tem as auditorias para isso. Pediu pro seu primo ou pro amigo lá, vizinho seu abrir empresa, e aí, eventualmente, você tem auditorias que fazem e fala assim, como é que é assim? Como é que é assim? Você acabou de pedir um valor aqui, pagou 50 mil reais, esse aqui é seu vizinho de porta aqui. Como é que é? Você acha que o quê? Que ninguém ia checar isso aqui, né? Então, é a cabeça do brasileiro, né? Enfim, passa por auditoria. Tá? O dinheiro público passa por auditoria. Diferente do que muitos pensam, né? O uso do dinheiro público, ele nessas questões, é o bom uso mesmo. Ele é investigado, ele é auditado. Inclusive, eu faço parte desse processo, né? Então eu faço verificação desses processos, eu faço verificação da prestação de contas, né? Então o meu papel é esse, é fazer essa análise. Então eu já estou te dizendo que existe essa análise, o que é legal, porque significa que o dinheiro é direcionado realmente para o seu desenvolvimento. Bacana, é para isso que serve. Quando passa na sua conta, às vezes por exemplo, você tem que fazer pagamento de viagem, e às vezes você tem viagem, tem diárias, tem hotéis, né? Então aí realmente vai um adiantamento de diárias de hotéis para você, por exemplo, eu tenho que fazer uma visita, que eu tenho um evento para participar em São Paulo, digamos que a sua startup seja na Bahia e eu tenho um evento em São Paulo, as passagens compra direto, hospedar, mas tem um valor de diário. Aí é muito conforme o edital que especifica quais são as regras. Tem editais que adiantam uma parte e depois, após a comprovação, adianta o resto. Tem editais que você nunca vai ver o dinheiro, que é sempre via pagamento direto. Tem editais que te dão o dinheiro, mas você faz prestação de contas periódica. E precisa apresentar todas as notas, a responsabilidade é sua. Em todas as situações, tudo é sempre auditado. Sempre auditado. Okay? Pode ser por amostragem? Pode. Dificilmente também não vai ser tudo, mas é por amostragem, né? Então, às vezes é uma conta sua, 2 contas, ou um conjunto daquele lote lá, daquele ano, daquela turma, né? Quando é um edital, né, de turmas, né, e aí faz essa auditoria. Mas o importante é como é que funcionam as coisas. E principalmente aqui e é isso que é importante que fique claro, né, para você, tá? A regra aqui é o seguinte, o edital ele tem uma especificidade. Você precisa ler o edital para checar o que você pode usar o dinheiro. Por exemplo, tem edital que diz o seguinte, esse edital é com propósito especificamente
pagamento do aspecto técnico, por exemplo, da tecnologia, traduzindo, plataforma. Então, qualquer outra conta que venha a existir na sua startup não cobre, é só para tecnologia. Tem outros que dizem o seguinte, é para tecnologia e para prestação de serviços e para os contatos comerciais. Beleza, então viagens, passagens, eventos, bolsa, está coberto. Mas não cobre gastos cotidianos. A maior parte dos editais, inclusive, é importante deixar claro, a maior parte dos editais não cobre os gastos cotidianos, certo? Perdão, não cobre. O que são os gastos cotidianos? Por exemplo, os gastos administrativos, folha de pagamento, água, luz, aluguel, serviços básicos aí de, por exemplo, prestação de serviços cotidianos, rotineiros. A maior parte dos editais não cobre, porque isso é muito voltado para o fluxo de caixa. Espera-se que a startup, durante o desenvolvimento, ela faça os seus recursos, ela consiga cobrir os seus gastos cotidianos. E é por isso que os editais eles estão mais voltados para o desenvolvimento da plataforma, da tecnologia, até de prestação de consultoria, até de serviços, por exemplo, de apoio, de fomento, ou compra de equipamentos, se for o caso, até compra de equipamentos. Mas, por exemplo, construção de imóveis, compra de carro, que é para uso cotidiano, pagamento de aluguel, de água, luz, de telefone, isso está fora. 99% dos editais não cobrem isso, tá? E esse dinheiro é por sua conta, você vai ter que se virar nesse sentido, tá? Então essas são as principais regras que acontecem na maior parte dos editais. Qualquer coisa já sabe, né? Se está faltando alguma coisa, o que você faz? Lê o edital, ok? E agora vem, onde encontrar? Isso aqui é um negócio interessante. Eu sei que você está curioso aí, você está ficando até o final do vídeo, eu estou gostando disso. Isso significa que você já vai curtir o vídeo, não vai? Já curtiu o vídeo? Deixa eu dar uma olhada aí se você já curtiu o vídeo. Opa! Legal, te agradeço, viu? Te agradeço de coração, tá? Então aqui, onde encontrar? Você vai encontrar esses editais espalhados aí em todos os estados do Brasil, fora do Brasil até, né? E agora, o que eu vou apresentar para você, tá? Só para você ficar feliz, vou apresentar. Nós vamos conhecer alguns. Eu vou te apresentar 1, 2, 5, não. Eu vou te apresentar 17, tá bom para você? Vale a curtida ou não vale? Vale, não vale? Então tá bom. Vou te apresentar 17 editais. Tá preparado então? Vamos dar uma olhadinha então aqui? Quer ver? Vamos checar aqui. Ó. Vou começar com o primeiro. Vou colocar aqui na minha tela. Vamos ver se você está enxergando. Ah, enxergou. Legal. Programa Centelha. Tá? O Programa Centelha é um edital interessante. Por quê? Porque o Programa Centelha ele ofereceu esses pequenos editais de 40, 80 mil reais em todos os estados. Qual que é o lado ruim dessa questão? No momento que eu estou gravando esse vídeo, perdão, a maior parte dos editais de todos os estados já foram já. Tá? Então, o que vai acontecer é que você vai ter que esperar o próximo ciclo. Mas fique atento, tá? Já tem aí o endereço aí, programacentelha.com.br. Esse edital é um edital que ele é voltado para o desenvolvimento de startups novas, não precisa nem dentro do CNPJ, ou startup nova que só tem até um ano do dia do edital. Cada um dos estados tinha uma regra específica, eu mesmo já participei como avaliador de diversos estados, aí tudo mais, diversas etapas, então tinha estado que pagava até 40, 50 mil, outros 60, outros 72, outros conforme os estados. De uma forma geral, voltado para o desenvolvimento da tecnologia, visitas, fomento, compra de equipamentos voltados, não cobria gastos públicos, gastos cotidianos, mão de obra, aluguel, administrativos, contabilidade, publicidade. Cobria, por exemplo, você fazer um pagamento, cobre, né? Porque tem alguns que estão rodando. Cobre gastos, por exemplo, de uma consultoria em marketing, mas não cobre os gastos, por exemplo, do cotidiano de marketing. É importante que você tenha clareza que tudo isso depois presta conta, você presta conta do tempo todo, certo? Isso aqui foi um edital que distribuiu bastante, né? Nesse momento está acontecendo no Rio de Janeiro, tem Ceará, tem Tocantins, que tá, e mais alguns outros estados aqui, mas já estão em andamento já, mas é um edital bem bacana e quem está assistindo esse vídeo agora, né? Então se correr para pegar o Rio de Janeiro, dependendo da data que você assistir agora, né? Então está aberto até setembro de 2023, tá certo? Ok? Se você está assistindo esse vídeo depois dessa data, fique tranquilo, acompanhe aí o site aí, programacentelha.com.br. Você vai depois acompanhar nas edições futuras, já está na segunda edição. Futuramente fez muito sucesso, vai abrir a terceira edição, seguramente, que foi muito bacana, tá? Então, primeiro. Segundo, Embrapi. Embrapi é interessante, porque o Embrapi não é edital. Embrapi ele é fluxo contínuo. O Embrapi é bem direcionado para diversas áreas.
Tá um pouquinho comida aqui minha tela aqui para você que você tá vendo aí, mas ó, os desafios do uso da inteligência artificial, tem voltado para agro, tem voltado para diversos setores, né? Então, você vê, a empresa ela negocia o projeto diretamente com a unidade da Embrapi, né? Então aqui, ó, a minha foto aqui não está te ajudando aqui, né? Deixa eu trocar a foto aqui de posição aqui. Então aí você tem, ó, a empresa negocia o projeto diretamente com a unidade Embrapi, aprova e contrata direto entre a empresa e a Embrapi, os recursos encontram-se disponíveis e a Embrapi tem muito dinheiro, isso aqui é fundo perdido, entenda-se, não tem contrapartida, tá? Da Embrapi, voltado para diversas áreas, construção, materiais, agro, inteligência artificial, soluções tecnológicas diversas, equipamentos, saúde, fármaco, biotecnologia, tem diversas áreas, ok? Você entrar no site, verificar qual que é a unidade Embrapi, tem diversas espalhadas no Brasil todo. Eu mesmo já tive a oportunidade diversas vezes de acompanhar startups, ao qual nós estamos dentro do nosso hub, que a gente acompanha as startups, para ter a reunião junto com a Embrapi. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Embrapi. Aqui não tem um limite, para vocês terem ideia, os projetos realmente são grandes, tem um nível de escala do nível de tecnologia envolvida pela startup, né? Então você tem lá de 1 a 9, uma escala deles da Embrapi, certo? Conforme o uso da tecnologia, se você já tiver um protótipo, um funcionamento mais, você vai almejando níveis maiores, e aí você entra também com recursos maiores. Pode pedir quantas vezes você quiser, só pode ter um por vez só, mas você pode pedir quantas vezes você quiser. Então você tem alguns estágios, às vezes você entra, e a vantagem de uma forma geral, é importante que você entenda também, isso é uma regra também que eu esqueci de falar agora, mas vale a pena. Todos os editais exigem que você entre com a contrapartida, sempre, tá? Essa contrapartida ela pode ser de 5% a 50%, tá? Por exemplo, tem lá 100 mil reais, você pode entrar desde 5 mil reais até mais 100 mil reais, dependendo do projeto. Então, o projeto é 200, financia 100 mil. Ou às vezes o projeto é de 100 mil, financia 95, você sim, dependendo do tipo de edital. Centelha, por exemplo, é 5%. Embrapi, 33%. Só que tem uma vantagem. Embrapi ainda faz um acordo junto com o Sebrae, e o Sebrae ele paga essa parte do 33 e no final das contas, para muitas vezes, termina que para o empreendedor, para a startup, ela arca com no máximo 12 a 15% do valor. Então, por exemplo, um projeto de 1 milhão de reais, ela vai arcar com 120, 150. Um projeto de 100 mil, de 200 mil reais, ela vai arcar às vezes com 25, 30, certo? Então, você vai receber a maior parte dos recursos. E o detalhe da Embrapi, inclusive, é que existe também um apoio também, que eles alocam mão de obra, bolsistas de mestrado, doutorado, né? Que trabalham junto ao seu projeto. Então, além dos recursos financeiros, ainda tem alocação de mão de obra qualificada, né? Extremamente competente. São os bolsistas específicos daquela área. Por exemplo, você está trabalhando com biotecnologia, vai ter bolsista que estuda estricto senso de biotecnologia, que vai trabalhar junto com você no seu projeto. Por quê? Porque faz parte da pesquisa dele, lá do mestrado, doutorado. E ele faz essa aplicação. É espetacular isso. É assim, você ganha total nesse sentido. Então você está vendo ali, que você está vendo aqui esse gráfico aqui, né? 1/3 Embrapi, mais 2/3 Sebrae aqui, mais da unidade Embrapi aqui, você está vendo? Isso é interessante, né? Então Sebrae empresa ali, ó. É isso que eu quero dizer, né? Então você tem uma parte aí, termina que é só uma parte. Tá? Então isso aqui é legal aqui também. Nós temos aqui a FAPESP, né? Então a FAPESP é de São Paulo. E aqui o que eu tô. A FAPESP é uma questão assim: você tem diversos editais, tá? Não é um só. Na FAPESP você tem vários editais. Você precisa observar quais são os editais que estão abertos. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, está na sua tela aqui, você está conseguindo enxergar aqui, né, nessa parte aqui, na chamada de propósito, a chamada EDI, vocações científicas, democracia, sprint, centros de ciência, tem as datas específicas que estão abertas aqui, certo? Fora as bolsas, né, tudo mais. Eu estou falando aqui das propostas mesmo. Aqui tem o PIP, né, que é o Programa de Investimento das Pequenas Empresas, o Programa de Inovação, né, das Pequenas Empresas, e tem uma regra específica, né, que a FAPESP é para empresas localizadas em São Paulo. Aí você fala, mas professor Lauto, eu que estou fora de São Paulo? Fique tranquilo, eu falei que ia apresentar vários, né, então, ó, tem aqui FAPERJ, né, que é FAPERJ, ó, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Então também tem aqui, ó, editais abertos, resultados. Você também consegue acompanhar quais são os editais abertos. Então, programas e chamadas, né, 2023. Então, lançamento chamada conjunta, FAPERJ Serrapilheira de apoio a jovens cientistas, negros indígenas.
chamada conjunta, edital de apoio à cooperação com escolas. Aí você precisa só identificar quais são, né, as chamadas que podem estar direcionadas à sua startup. Mesmo as questões das bolsas, que de repente você recebe em bolsa, né, um apoio, um fomento desse em formato de bolsa, que pode ser interessante para você. Ah, professor Lauto, eu não estou nem em São Paulo, eu também não estou no Rio de Janeiro. Não tem problema, tem aqui, ó, também, ó, Bahia. FAPESB. Aí, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. E você já entendeu, né? É que eu não abri todos aqui, tá? Só abri 3 aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Você está em Santa Catarina, FAPESC. Aí você está no Paraná, então FAPERN, lá do Paraná, né? Então, certo? Então, você vai ter a Fundação de Amparo à Pesquisa do seu estado. A única questão é que esses editais você precisa acompanhar, eles são específicos, então é voltado para apoio a projetos com mulheres. Ou seja, traduzindo, precisa ter pelo menos uma mulher com tantos por cento, até a regra específica do edital, digamos, seja, tem que ser somente mulheres como empreendedoras. Ou no corpo diretivo da startup precisa ter pelo menos uma mulher como gestora, com pelo menos 10% do capital. Aí você segue a regra do edital. Tá? Ou é um edital voltado para desenvolvimento agro. Então a startup tem que ser voltada para o setor agro. Você precisa ler com cuidado o edital. Mas você já viu que, detalhe, dos 17 que eu falei que eu vou apresentar, eu só mostrei 3 aqui, tá? Então são outros agora, certo? Mas você já sabe, tem mais 20 e poucos aí, conforme os estados, você já entendeu. Tem bastante espaço, tá? Bom, vamos lá. Inovação Sebrae. Sebrae é interessante que ele tem vários editais de fomento e ele trabalha em conjunto com o Embrapi, com outros editais, para fazer a cobertura. Muitas vezes você nem precisa pedir, por exemplo, junto a Embrapi, aí o próprio Embrapi faz os contatos junto ao Sebrae, e aí o Sebrae ele já tem esse espaço aqui de fomentos aqui, soluções de inteligência artificial para o poder público, aí tem várias outras, né? Aqui são os editais estão abertos aqui, certo? Então eu estou gravando aqui em setembro de 2023, a inscrição é até o dia 28/9. Aí tem o edital de chamamento, programa de investimento startup, programa Inova, certo? Olha isso aqui, ó. Cada nova fase a startup recebe um novo investimento, pode chegar até R$750 mil. E aí você vai ver quais todos os... Inova Clabin, ou seja, esse daqui é uma participação de uma empresa privada, aquilo que eu falei para vocês. A empresa privada tem interesse em fazer o desenvolvimento, junto, ela faz, aqui nesse caso está fazendo junto com o Sebrae. Mas tem empresas que fazem sozinho, tá? Então, você entra lá e consegue encontrar, né, junto ao Sebrae, ok? Vamos lá, FINEP também. Então, financiamento de inovação e pesquisa. A FINEP também faz investimento para startups. Tem vários projetos aqui também do FINEP, tem diversos editais também, sendo que tem as chamadas públicas, né? Então aqui são as chamadas públicas abertas. Nesse momento aqui que eu estou falando, tem soluções de inteligência artificial para o poder público, Prêmio Mulheres Inovadoras e rede de CTs, aqui é Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Então aqui a gente vai ter, desculpa, esse daqui já está fechado aqui, né? Mas é o que estão rodando aqui, né? Então aqui você tem lá as que estão abertas ou que estão em desenvolvimento. E aqui a gente consegue ver, né, as chamadas públicas. Você pode clicar aqui em todas aqui também. FINEP também é uma entidade que você consegue buscar o financiamento público também, né, dos editais, certo? Vamos lá. Brasil Google for Startups. Brasil, tá? Então tem no mundo todo. Perdão. É o programa Accelerator, né? Então é um programa de 3 meses para startups brasileiras de alto potencial em estágio Seed ou Série A. Ou seja, Seed tudo bem, a maior parte das startups estão conversando aqui comigo, Série A também, né? Algumas já estão direcionando, então você tem aí, aqui por exemplo, São Paulo, Brasil Virtual, estágio de financiamento inicial para crescimento. Aqui, como vocês podem ver, está encerrada neste momento, mas abre continuamente, então você pode se registrar para o interesse, e aí você se inscreve, ou seja, o Google é um típico exemplo de uma empresa privada que tem interesse em fazer o investimento nas startups, por motivos óbvios, né? Desenvolve tecnologia, e ele oferece então esse edital, ok? Vamos aproveitar que a gente está falando de empresas, né, públicas, e aqui a gente está falando da ArcelorMittal, de empresas privadas, ArcelorMittal, que é a empresa de aço, né? Então, ó, programa InoVC, né? Então, aqui é um programa da ArcelorMittal, empresa que trabalha no segmento de construção de aço. Perdão.
E aqui, o que ela faz? Ela desenvolve startups. Simples assim. Ela tem um programa de apoio, tanto com mentoria, com profissionais, funcionários técnicos da ArcelorMittal, que fazem mentoria, coloca dinheiro na startup, desenvolve as soluções, principalmente voltado para materiais, aço, construção civil, tudo mais. Aqui nesse caso, ela tem uma preferência de compra da startup futura, exige no contrato. Essa startup fica incubada dentro da ArcelorMittal, recebe o apoio dos funcionários técnicos, recebe apoio até da estrutura da ArcelorMittal, e você tem aí o desenvolvimento técnico, dinheiro, tecnologia, laboratório, um monte de coisa aí bacana para quem é dessa área. Então, para você ver que mesmo nas entidades privadas, ainda que aqui, nesse caso, tem uma participação, um equity, né, na participação societária, ou seja, a ArcelorMittal fica com a participação na participação societária da sua empresa, ok? Mas ainda assim, espetacular para quem está nessa área. E não parou nisso, você tem a Ambev aqui também, certo? Então você tem a Ambev também, ok? Então aqui, opa, deixa eu só fechar aqui essa parte aqui. Então, sim, ótimo. Aqui, ó, um programa Ambev além, inscrições abertas, certo? Então pode chegar. Aqui você pode, né? Nós queremos gerar oportunidades de negócio, potencializar o impacto da inovação, por meio do desenvolvimento de programas, comunidades parcerias com o ecossistema. Ó, inscreva sua startup aqui. Então a Ambev é mais uma das empresas, das grandes empresas, que aqui o que é? Qual que é o interesse da Ambev? Varejista, cadeia de suprimentos, né? Então aqui embaixo você está vendo algumas áreas de interesse. Dá uma olhada aqui, ó, né? Então aqui um exemplo aqui, algumas áreas de interesse. Você vai ter lá, ó, logística, indústria 4.0, novos produtos, varejo, experiência do consumidor, tá vendo? Vendas, suprimentos, até alguns outros espaços aqui, como por exemplo, bem-estar, sustentabilidade, negócios sociais, por conta das exigências que uma grande empresa tem na prestação de contas. Mas se você observar, ela tem lá os 9 interesses, 6 interesses voltados para o negócio, 3 interesses que são multidisciplinares, mas é mais um exemplo de uma empresa privada que tem interesse em fazer o direcionamento, ok? Aqui nós temos ainda também o programa Startup Point, tá vendo? É um gov.br, você tá vendo aqui, ó, gov.br. Startup Brasil, pelo CNPq, né? E aí, ó, tá vendo? O site oficial do programa, Startup Brasil, Programa Nacional de Aceleração de Startups. Então aqui você tem o objetivo de alavancar a aceleração de startups, de base tecnológica, diversas áreas, né? Então ela tem aí aceleradoras habilitadas, realiza aceleração. E aqui, ó, qual investimento por startup? Entra dinheiro, ó. Investimento de até 400 mil, sendo até 200 mil de fomento do programa, até 200 mil da iniciativa privada, ou seja, um programa, digamos, múltiplo, né? Público e privado, em que o gov.br dá até 200 mil e a aceleradora dá 200 mil. Aqui tem uma participação por conta da aceleradora, então a aceleradora ela toma uma participação no equity, mas você está recebendo 400 mil reais num começo de trabalho, então você consegue alavancar o seu negócio, monta seu aplicativo, monta sua plataforma. Você vê que interessante, que tem muito espaço aí para você. Olha aqui, ó, financiamento da inovação, também outro, e esse aqui é empresa privada, tá? Financiamento da inovação. Aqui o que é? É um programa de apoio que vai fazer também por diversas áreas, né? Que ele explica. Eu vou até aproveitar, já que tá falando BNDES aqui, já vou até direto já, tá? Já vou direto e vou abrir BNDES para vocês aqui. Ó. O BNDES eu vou abrir 4 para vocês. Porque o BNDES é uma daquelas que fazem vários, tá? Então, aproveitando lá que eu estava falando aqui do anterior, né? Então, ó, o FINEM, Crédito e Inovação Direto. Esse daqui tem uma pequena taxa de juros. Aí você tem o Fundo de Co-Investimento Anjo para Startups Inovadoras, que é um outro programa do BNDES. Inclusive está tendo uma chamada, que eu vou abrir do mesmo, tá? Do Co-Investimento Anjo. Ó, tem uma chamada pública para seleção de fundos de Co-Investimento Anjo. Ou seja, tá tendo uma chamada nesse momento sobre isso. Então a gente abriu, primeiro, né? O FINEM, Crédito e Inovação Direta, esse daqui é empréstimo, tá? Taxa de juros bem pequenininha. Só para vocês terem ideia aqui, ó, tá falando, ó, 1,1% ao mês. Aí a gente tem o Fundo de Co-Investimento Anjo, nós temos também o projeto de inovação mesmo direto
E esse daqui, o último que eu quero mostrar para vocês, que é o BNDES Garagem. Esse daqui ele não é empréstimo, inclusive, então é uma iniciativa mesmo do BNDES que oferece fomento mesmo, nesse sentido aí para vocês, que vocês conseguem trabalhar e tá fechado nesse momento, já fechou, mas vale a pena você acompanhar, né? Essa questão também é muito interessante. E por fim, 17º aqui, esse daqui é crédito, né? Que tô em São Paulo, né? Tem o Desenvolve São Paulo, investimento em fundos, crédito para capital de giro. Também com a taxa de juros bem baixinha mesmo, também, se não me engano, é 1,08. Se eu não me engano, estava dando uma consultada aqui, eu acho que é isso daqui mesmo, se eu não me engano, é 1,08% ao mês. Estava aparecendo aqui no site aqui, depois a gente pode olhar com mais calma aqui e tudo mais, você pode olhar com mais calma aqui, ó. Aqui, ó, TR mais 7% ao ano. Então realmente bem mais em conta mesmo, né? Então dava alguma coisa com 1,08% ao mês. Eu apresentei para vocês 17 linhas de fomento, algumas com sem nenhuma contrapartida, algumas com contrapartida, algumas públicas, algumas privadas, algumas mistas, algumas são crédito, né, com taxas de juros mais baratas. Mas uma coisa que eu quero que fique como lição é: você viu que tem recurso, certo? Você gostou, né? Tem recurso para você, né? Eu sei que isso vai fazer você dormir melhor hoje, vai fazer você ter um bom direcionamento. E eu tô feliz de poder proporcionar para vocês conteúdo, porque eu sei o quanto é difícil para o empreendedor fazer esse direcionamento. Então eu quero que você tenha tranquilidade. Vai ter muitos desafios, com certeza, mas tem gente aí que está ao seu lado. E eu quero me colocar sempre ao seu lado. Eu sou o professor Lauton Benatti. Ajudo você a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E mesmo que você não tenha dinheiro para financiar a sua startup, você já viu que consegue fazer, certo? E eu estou aqui sempre torcendo para o seu negócio. Desejo uma boa noite, muito sucesso. Até o próximo conteúdo. Inscreva-se no canal. Aproveite, mande seus comentários que eles podem ser depois conteúdo para as próximas postagens. Grande abraço para você, valeu!